a gente volta a falar sobre as ocorrências viárias, algumas delas pelo menos, que se deram nesse fim de semana no estado de São Paulo. E contando as 3 principais, dá para a gente considerar que nós perdemos pelo menos 8 vidas arredondando 24 horas. Vamos arredondar 48 horas, ou seja, em um único fim de semana, em ocorrências viárias. Não é coisa nova, infelizmente dá para a gente imaginar que outras ocorrerão, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. Sempre é bom a gente retomar esse assunto. Nós estamos ao vivo com o Paulo Guimarães, que é CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, ONSV, para falar um pouco sobre isso. Um grande amigo meu, né? Um bom dia, Paulo. Faz tempo que a gente não conversa, mas seja bem-vindo aqui na programação da TMC. Bom dia, Felipe. Um abraço para você, saudade também. Precisamos marcar um show de rock para a gente ir junto. É um prazer falar com vocês aqui, falar com os ouvintes e agora espectadores da Transamérica. Bom, a questão é essa, Paulo. O convite está aceito já, né? Vamos marcar um dia. Mas eu fico pensando aqui nessas coisas que acontecem, nesse caso de São Bernardo do Campo, nesse caso de São Vicente, ou na irresponsabilidade da moça que, supostamente alcoolizada ou não, matou uma pessoa no trânsito. Essas coisas eu não gosto, eu me policio para não usar a palavra acidente. Você também, né, todo o pessoal do Observatório me ensinou a trabalhar essas questões. De vez em quando eu paro para pensar assim, se as pessoas acham que é o sobrenatural, que é divino, né, que é metafísico o que acontece no trânsito do Brasil. E vocês trabalham muito com estatísticas, né? E como eu disse no começo dessa conversa, não é uma coisa de hoje, né? São 40, 50 mil por ano que vão embora, outros ficam com sequelas, né? Como é que a gente... Dá para resumir o que acontece nessas horas, Paulo? Tem uma explicação só? São muitas? Fala um pouco sobre isso. Olha, Felipe, a gente está vivendo uma grande crise humanitária no país, né? Acabei de ver o presidente Lula aí fazendo a abertura da COP, falando aí sobre os impactos no meio ambiente. A gente teve agora, esse final de semana aí, condições climáticas que geraram prejuízo para a sociedade, enfim, perdas de vida, e o trânsito é um assunto que passa muitas vezes despercebido no dia a dia das pessoas. A gente perde todos os anos 35 mil pessoas em função da violência no trânsito no país. 60% dessas vítimas são usuários vulneráveis, motociclistas, ciclistas, pedestres, e esse é um assunto que parece que foi normalizado pela nossa cultura de segurança viária. E quando a gente olha para essas 3 ocorrências que você citou, eu queria propor uma abordagem um pouquinho diferente, Felipe. A gente tem aí um grande desafio da mudança de comportamento, né? A gente tem uma deficiência na nossa cultura de percepção de risco com relação às situações relacionadas a trânsito. Um exemplo disso, né, eu gosto sempre de usar um exemplo, né, assim, uma mãe, quando ela tem um filho pequeno, ela fica toda preocupada com as vacinas do filho, com a segurança do seu filho em relação a essa proteção por meio das vacinas, e leva essa criança para tomar a vacina no postinho, transportando esse bebê no colo, no banco da frente. Então existe uma deficiência na percepção de risco, né, das pessoas. Mas eu queria deixar isso um pouquinho de lado e pegar essas 3 ocorrências que foram citadas para propor um outro tipo de olhar para elas. Hoje a gente tem a gente importa muito conceito novo de segurança no trânsito vindo da Europa, e hoje um conceito que está sendo implementado no Brasil, mas ainda de forma muito incipiente e que já é consagrado lá na Europa, é uma coisa chamada responsabilidade compartilhada. Então o que é isso? É a base dos sistemas seguros de trânsito. Então o que essa visão, esse conceito traz? Ele traz que, primeiro, né, quando a gente olha para o ser humano ele é suscetível a erro, né? O ser humano erra. Então a gente precisa levar em consideração essa condição do ser humano de errar. E uma outra condição do ser humano também é que a gente tem o nosso corpo, né? O corpo humano ele é um objeto frágil, que não resiste a pancadas, a colisões de alta velocidade. Então quando a gente olha para isso, o desenho do sistema viário, e aí que eu quero chegar, Felipe, o desenho do sistema viário hoje em dia, ele precisa perdoar esse erro humano. Ele precisa levar em consideração essa fragilidade do corpo humano. E para isso a gente precisa, primeiro, enquanto poder público, né, enquanto política pública, fazer a gestão da velocidade, que ela é a base de todos os outros fatores de risco.
Eu costumo dizer que se a inveja é a mãe de todos os pecados, a velocidade é a mãe de todos os fatores de risco. Você veja bem, quando divide um acidente, um sinistro em 3 etapas, a velocidade interfere, né? O excesso de velocidade interfere para que esse sinistro aconteça, interfere para a gravidade desse sinistro, interfere para o desdobramento do estado final dessas vítimas. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção dentro dessa responsabilidade compartilhada é a gestão da velocidade, que não está sendo feita de forma adequada no Brasil. E depois, a infraestrutura. Né? E essas 3 ocorrências mostram muito isso. Né? Independente se o motorista estava alcoolizado, se ele estava em excesso de velocidade, independente se esse erro cometido por esse ser humano foi intencional ou não, ele não precisa pagar com a vida. E para isso, a infraestrutura precisa estar preparada para suportar esse erro. E nos 3 casos que a gente está abordando hoje, a infraestrutura não teve a condição de reter aquele veículo. Né? Você teve um ônibus que caiu de um viaduto, você teve esse veículo que caiu ali no Rodoanel, você teve em Sorocaba uma ocorrência de um veículo também que caiu ali de uma ponte. Então, tudo isso é uma falha na infraestrutura, que deveria levar em consideração esse erro, essa possibilidade de erro do ser humano, e também levar em consideração que esse erro precisa ser perdoado por meio de uma proteção, de uma retenção desses veículos. Ou seja, uma visão sistêmica. Paulo, fica conosco aqui que a gente vai chamar a repórter Luísa Muttoni, que tem informações sobre uma dessas ocorrências que nós escrevemos e estamos discutindo aqui. Fala, Luísa, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, a motorista que atropelou e matou uma jovem de 24 anos na região da Vila Medeiros, aqui na zona norte de São Paulo, ela deve passar por uma audiência de custódia na tarde de hoje. Ontem, ela foi presa em flagrante pelos crimes de embriaguez ao volante, homicídio, omissão de socorro e também atropelamento. Isso porque ela trafegava em alta velocidade pela Avenida Ed, mas foi encontrada por policiais militares quase 2 quilômetros de distância do local onde aconteceu esse atropelamento. Os policiais militares estavam fazendo rondas pela região e um motorista de aplicativo que teria presenciado esse atropelamento informou a eles que esse carro, portanto, tinha acabado de participar desse acidente que culminou na morte da Isaura Luzia de Oliveira, de 24 anos. Ela estava indo trabalhar na manhã de ontem. Ela era técnica de enfermagem, morava aqui em São Paulo há cerca de 4 meses e é natural de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ela chegou a ser socorrida no local, mas infelizmente acabou não resistindo. Aqui na delegacia de Jaçanã, onde esse caso foi registrado, os policiais militares que atenderam essa ocorrência disseram que a motorista do carro apresentava sinais de embriaguez ao volante, mas ela não quis passar pelo teste do bafômetro. A Polícia Civil, então, segue investigando o caso. Os familiares da Isaura Luzia tentam agora fazer o transporte do corpo dela de volta para o Rio Grande do Norte. Felipe. Ok, Luísa, o nosso tempo está se esgotando, mas eu quero ainda comentar com o Paulo, antes da gente se despedir. Paulo, isso que você estava contando antes da entrada da Luísa é física que a gente aprende no colégio, né? Muitas vezes a gente esquece. E, por outro lado, a legislação existe, né? Então, eu acho que falta um pouco desse conceito cair no nosso colo, né? E ser assimilado, que é da responsabilidade compartilhada. Em português bem claro, você não dirige para si, né? Você dirige para todos os outros que estão nas ruas e avenidas, né? Exatamente, Felipe. O que as pessoas precisam ter na cabeça é que um comportamento desse, né, dirigir embriagado, por exemplo, como esse caso que a Luísa trouxe, ele traz consequências que ficam para o resto da vida. Não só para aquela pessoa e para aquela família que perdeu essa vítima, né, essa auxiliar de enfermagem que estava ali a pé, mas também essa pessoa, essa jovem que atropelou e matou, né, e estava embriagado, ela perdeu a vida dela também. O resto da vida ela vai carregar essa culpa, essa responsabilidade e esse peso de ter tirado a vida de alguém, né, e ser colocado no mesmo ambiente, no mesmo patamar de outros assassinos. Então isso, as pessoas precisam ter essa consciência, que a consequência por uma atitude dessa fica também para a pessoa que assumiu esse risco, que assumiu esse tipo de postura. Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária, o ONSV, conversando conosco aqui na Transamérica TMC. Obrigado pelo papo, obrigado pela aula aqui. Uma ótima semana para você, Paulo. Um abraço, bom dia.
Para vocês também, um abraço, um prazer revê-lo, Felipe. Prazer foi meu.